Vamos falar sério agora, né? Porque esse programa tem notícia, tem entretenimento sim, tem prestação de serviço, utilidade pública e tem notícia muito importante para toda a nossa comunidade. Como, por exemplo, a visita que a gente recebe hoje do secretário de Meio Ambiente aqui de Cascavel, Ailton Lima. Inclusive, acabei de saber que o homem é um baita de um churrasqueiro. Como vai? Olá, tudo bem? Tudo jóia, secretário? É um prazer estar aqui, né, na RIC, estar aqui com você. Uma honra ter esse espaço disponível para a gente poder falar das questões ambientais do nosso município. Seja bem-vindo. Senta Obrigado. aí, por favor. Secretário, começou bem o ano? Começamos bem. Nós iniciamos o ano com muito planejamento, com muito estudo. Tivemos a oportunidade e o privilégio de ajudar, junto ao prefeito Renato Silva, a montar o nosso plano de governo da área ambiental. E com base neste documento é que nós vamos agora balizar todas as atividades da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Perfeito. Então, planejamento que já é iniciado no ano passado e que a gente teve condição de poder dar sequência agora nesse início de ano, e entendemos que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como o próprio município de Cascavel, irá avançar e muito em relação à sustentabilidade, mas uma sustentabilidade com responsabilidade, consciente, né? Com muito desenvolvimento. O senhor está há quanto tempo à frente da pasta? Eu iniciei substituindo o ex-secretário Ney Raverotti, ainda no ano passado, em abril do ano passado, então durante 8 meses do último ano, e tive aí a honra e o privilégio de ser convidado pelo prefeito Renato Silva a dar sequência a esse trabalho. E é uma área que o senhor gosta, né? Que o senhor domina, que é o meio ambiente, de forma geral. É minha área de formação, ao mesmo tempo também uma área de que eu tenho muita paixão. E eu entendo que a equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente é uma equipe extremamente competente e todos que estão lá, sem exceções, têm essa mesma paixão, têm essa mesma dedicação em relação à questão ambiental, pois o volume de trabalho diário ele é muito grande. Porém, ao mesmo tempo, com toda essa dedicação, essa paixão, com todo esse envolvimento pessoal dos servidores que ali estão, é que a gente consegue alcançar resultados espetaculares, que é o que vem acontecendo nos últimos anos. Então, a gente já começa com participação de telespectadores. Eu mencionei que o senhor estaria aqui e abrir para que o povo pudesse mandar mensagem, participar, interagir, falar sobre as suas dores, os seus questionamentos ou elogios, enfim. É um espaço democrático aberto a toda a nossa comunidade. E aí ninguém melhor que o senhor, autoridade no assunto, na pasta, para responder. Vamos começar com a participação da Rosana, que diz o seguinte: tem um pinheiro bem próximo da minha casa, já quebrou ternite com os galhos que caem, com o vento. Eu gostaria de saber como faço para poder retirar, onde procurar, precisa de autorização para cortar. A gente vem aqui o início de tudo, né? Primeiro que ela tem uma situação, um pinheiro, eu acredito que seja uma araucária, já é uma árvore protegida por lei. Tem que ver em que cenário ela se encontra. E depois ela pergunta, o que a gente precisa fazer para pedir a poda ou o corte de uma árvore? São dois casos específicos. Primeiro, identificar qual é a árvore. Se realmente for uma araucária, ela é uma espécie ameaçada de extinção, na lista vermelha de espécies ameaçadas, e aí ela foge do escopo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e passa a ser uma responsabilidade do Sistema Nacional Florestal. E aí o pedido para corte tem que ser feito através do Sistema Nacional Florestal. No entanto, se essa árvore estiver na calçada, ela passa a ser patrimônio público, sob a responsabilidade dela, mas patrimônio público. Aí quem faz o pedido é o município de Cascavel junto ao Sistema Nacional. E para que ela saia dessa dúvida, nós disponibilizamos no site do município um link que é o pedido protocolar para se fazer ou de poda ou de retirada. Então, acessa o site do município de Cascavel, na barra de pesquisas escreve árvore e já vai aparecer o link ali as opções para retirada, poda ou substituição da árvore. Falando em multa, se o camarada for lá e cortar uma árvore, e aí assim, uma árvore do município, eu digo que não sei, uma árvore nativa, calçada, claro, dentro da na área de passeio público, ou uma araucária, quais são os valores? Tem ideia, não? Temos. Nós temos em Cascavel o Plano Municipal de Arborização. O que o Plano Municipal de Arborização prevê? Que toda árvore que está na calçada, no passeio público, nos parques e nas praças, ela faz parte da arborização urbana e, por esta razão, ela é um patrimônio público. E para que faça qualquer intervenção no patrimônio público, somente o município ou com a sua autorização. Por isso a necessidade de se fazer o protocolo em relação a esse processo. Porém, se a gente tiver nessa alçada uma árvore em caso de extinção, que é o caso da araucária, o município também, por sua vez, é que faz a intervenção naquele espaço. Se o cidadão podar, cortar
retirar uma árvore na calçada da sua casa e ela não for uma araucária, ele vai ter uma sanção de 10 UFMs, que são 10 unidades fiscais do município, inicialmente em R$600 aproximadamente, por conta daquele corte ou poda irregular. Certo. Então, isso é passível de notificação, de autuação, com base... Isso numa árvore que não seja araucária. Que não seja araucária. No caso da araucária, ele comete um crime ambiental de ordem federal. E aí a multa vai variar de acordo com a percepção do fiscal do IAT, no Instituto Água e Terra, e a Lei de Crimes Ambientais, que aí vai depender e variar do porte da árvore, a sua circunferência, a altura, a idade e o impacto ambiental daquela árvore para a comunidade, que pode variar de R$5.000 a R$50.000 facilmente. Caramba, de 5 a 50. Então, precisa procurar as autoridades. Tem mais uma aqui ainda falando sobre árvore. Deixa eu voltar para o telão. Ângelo, primeiramente, parabéns pelo programa, para toda a equipe. Gostaria de uma informação sobre corte de árvore. Qual é o prazo entre a abertura de um protocolo para o corte da árvore e a execução desse serviço por parte da prefeitura? No caso em questão, já foi efetuado o pagamento da taxa para esse corte. Vamos lá, temos algumas questões aqui. Qual é o prazo e qual é o valor aí dessa taxa que ele menciona? O Ângelo. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Ângelo, pela pergunta. É uma dúvida recorrente. Sim. Nós mudamos o procedimento. A gente tinha dentro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente a chegada do protocolo, a vistoria feita pelo técnico, a emissão da taxa e aí a emissão da ordem de serviço para que fosse efetuado a execução do corte dessa árvore. Sim. Só que isso acaba gerando uma fila gigantesca. A gente tem em média 800 pedidos de corte de árvore mensais. E a nossa capacidade... Qual é o total hoje? Hoje, na fila de espera, a gente está com 1.450 árvores aguardando para o corte. E aí nós mudamos a metodologia. Então, hoje, a partir do momento que o cidadão faz o pedido, ele gera um protocolo, um processo administrativo, o técnico ambiental vai ao local e faz a vistoria. Nessa vistoria, ele vai classificar a prioridade daquela árvore em urgência, emergência, prioridade 1 e prioridade 2. E com base nessa classificação é que vai para a fila de execução. E ele só vai pagar a taxa, quando couber a taxa, a partir do momento que a gente tiver a previsão de execução do serviço. A Secretaria comunica. Aí a Secretaria comunica, ele vai efetuar um termo de responsabilidade de que vai permitir o plantio de outra árvore no local daquela e aí vai efetuar o pagamento quando for o caso. Mas é um procedimento que nós também vamos, a pedido do prefeito Renato Silva, avançar, melhorar. Hoje, somente a equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente é que faz o serviço de poda, retirada de árvores ou substituição. Com base no nosso plano de governo, com base na necessidade da população, nós vamos credenciar empresas para fazer também esse trabalho. E aí, é claro, mantendo sempre os critérios, a ótica e os critérios do plano de arborização, de preservação, de manutenção do máximo possível de árvores, pois cortar uma árvore não é algo que nos agrada, porém, em alguns casos é necessário, mas fazendo isso de maneira adequada e dando ao cidadão a liberdade de ele poder procurar uma empresa terceirizada para atender ele de maneira mais ágil. A gente mostrou agora há pouco imagem ao vivo de Maringá, brincamos inclusive, é a cidade mais arborizada, de fato do Paraná. Quantas árvores nós temos em Cascavel em média? O senhor tem esse número ou não? O último levantamento, Valdinei, ele foi feito em 2015. Ele foi feito um levantamento quantitativo e nós chegamos ao total de 87 mil árvores. A nossa necessidade naquele momento, em 2015, era de aproximadamente 105 a 108 mil árvores pelo número populacional do nosso município. Qual que é a referência? A referência é a Organização Mundial de Saúde, Sim. que ela identifica ter pelo menos uma árvore para cada 3 cidadãos do nosso município. Em alguns casos, uma para cada cidadão, mas aí a gente contempla com parques e praças também esse processo. Então, seria uma para cada 3 no passeio público. É por isso que a lei ela nos obriga a ter uma árvore em cada testada. Às vezes, quando a gente anda pela cidade e vê 1, 2, 3 terrenos sem arborização, sem árvores, é porque ele não está cumprindo com a legislação. E há esta necessidade e a gente vem fazendo o plantio. E é até bom registrar que plantar árvores junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente é algo que a gente faz muito rápido. Nós temos o Disque Árvore, que é o telefone 3223-6635. Pera lá, calma. 3223-6635. 3223-6635 para o pessoal que quer. Olha, eu quero uma árvore aqui na frente de casa. Isso. A nossa equipe vai até o local e faz o plantio da árvore adequada em frente ao seu terreno.
Por quê? Hoje nós temos muitas árvores plantadas nos terrenos que não são adequadas, como a figueira chilena, por exemplo, a manga, o abacate, a ameixa amarela, que são árvores não adequadas para a calçada, por conta dos frutos que podem cair, por conta dos galhos que muitas vezes são frágeis, e por esta razão a gente faz então esse plantio adequado de acordo com o nosso Plano Municipal de Arborização. O plano completa este ano 10 anos, né, da sua implantação e formulação, e este ano, a gente já anuncia aqui para ti em primeira mão, nós iniciamos o processo de revisão do Plano Municipal de Arborização. Nós vamos fazer a contagem quantitativa, ou seja, quantas árvores nós temos em Cascavel este ano, e vamos fazer também o levantamento qualitativo. Então, quantas árvores a gente tem, mas quais são essas árvores e qual a saúde destas árvores? Mas nesses 10 anos a gente já conseguiu avançar bastante aí, porque nós temos, por exemplo, algumas avenidas. Só repete o telefone lá, por favor, secretária. 3223-6635. 6635. 3223-6635. A gente tem algumas avenidas, a própria Alexandre de Gusmão, que foi revitalizada. Então, assim, essas obras que vão sendo realizadas em Cascavel, automaticamente, dentro delas, já pensa em todo o plano de arborização também, né? Exatamente. A Alexandre de Gusmão, ela foi, inclusive, objeto de polêmica, porque houve a necessidade de se fazer uma retirada de árvores num volume muito grande, num curto espaço de tempo. Por esta razão, a gente até conversou com a Secretaria de Obras, recuou no processo para que fossem feito, então, o processo também de maneira gradativa. Tiramos aquelas árvores que eram essenciais naquele momento para a execução da obra e agora vamos substituindo as que sobraram e que não são adequadas para o passeio público por árvores adequadas com o decorrer do tempo. Perfeito. A gente muda agora um pouco de assunto, mas óbvio que falando sobre meio ambiente, investimento esse ano... Investimento não, né? Mas a tua pasta recebe aí pouco mais de 180 milhões, é isso? 188 milhões? Para esse ano é a previsão. Esse ano, né? Investimento, previsão de 188 milhões de reais. Para o cidadão entender como que é utilizado esse valor, para onde vai esse valor e o que há, na sua ideia aí, em termos de planejamento, a se fazer esse ano com esse investimento, com esses recursos, secretário? O nosso maior investimento de ordem anual e mensal dentro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente é em relação à limpeza pública. Então, o processo de coleta de lixo, de resíduos, seja ele o reciclável, o orgânico, o processo de limpeza mesmo de fundos de vale, a roçada, o corte de grama, é onde a gente tem o maior investimento. O segundo maior é a folha de pagamento. Depois nós temos os nossos parques, praças que precisam de manutenção, em especial o Zoológico Municipal de Cascavel, o nosso Lago Municipal. Temos em Cascavel hoje 10 parques ambientais, chegaremos a 12 parques ambientais ainda este ano, com a entrega do Ecoparque do Santa Felicidade e também o Ecoparque do Floresta, que as obras reiniciam nesse momento, que é onde estão os nossos investimentos. Ao mesmo tempo, temos a revitalização de alguns parques que estão programadas para esse ano. O que já tem aí programado? Que é o Lago Municipal, com a implantação do território verde. São aproximadamente 14 milhões de reais de investimento já neste primeiro semestre desse ano, já autorizado pelo prefeito Renato Silva, em que a gente vai fazer toda uma requalificação do nosso lago municipal, iniciando pela duplicação da pista de caminhada, o cercamento do nosso lago, a reforma dos pontos onde há necessidade e também, ao mesmo tempo, a implantação de áreas de sombra, que seriam pergolados, que foram projetados... Como a gente tem na Tancredo ali? Mais um pouquinho diferente, porque ele traz um design que foi pensado pelo arquiteto Jaime Lerner. Ah, sim. Que é quem que fez aquele projeto de revitalização no território verde do lago, né? São 3 etapas desse projeto. A primeira etapa já licitada, em fase de habilitação da empresa, para fazer esse processo, então, de requalificação do nosso lago. Essa semana passada a gente recebeu uma mensagem de um morador aqui de Cascavel falando justamente sobre essa questão da calçada do lago, né, da pista de caminhada do lago, que é muito estreita pela demanda, pelo que o lago absorve hoje em termos de gente, de pessoas ali usufruindo daquele espaço, já se tornou pequeno. Então, o projeto para esse ano, esse investimento de 14 milhões de reais, é para contemplar o alargamento da pista, a duplicação da pista. Será uma nova pista. O lago acabou Essa que nós temos continua, mas uma nova será construída.
O Lago Municipal acabou de completar 40 anos. Isso. E a demanda veio aumentando. Hoje, ele é o ponto turístico de Cascavel mais visitado. Aos domingos, no último final de semana, a gente teve no Zoológico Municipal de Cascavel aproximadamente 12 mil visitantes. E no lago nós não temos um controle do número de visitantes, mas nós estimamos que o zoológico seja responsável por 1/3 desses visitantes. Então, aproximadamente 40 mil pessoas passaram pelo Lago Municipal no último final de semana, de acordo com os dados da nossa equipe. E, por essa razão, há necessidade de se investir. Melhorar a questão dos sanitários, melhorar a estrutura de apoio ao visitante e, com isso, também a duplicação da pista de caminhada. Tem previsão de quando isso deve começar? Queremos iniciar isso ainda no primeiro semestre, iniciar as obras. É um pedido do prefeito Renato Silva, que no menor tempo possível já se inicie, para que a gente possa entregar essa obra de maneira muito rápida à população. O senhor mencionou a questão dos banheiros, dessa estrutura. Hoje, um dos pontos de reclamação mais intensos e críticos aqui em Cascavel, não só no lago, é justamente essa questão da estrutura, de oferecer esse conforto, essa dignidade a quem visita esses espaços. Sabemos que nós enfrentamos problemas sérios com relação ao vandalismo, que acaba onerando, acaba, infelizmente, obrigando também, né, as pastas, aí, as secretarias, por exemplo, a fechar um banheiro pela falta de condição, pela falta de estrutura física. Nesse sentido, o que a Secretaria de Meio Ambiente tem pensado, tem feito para... Ok, reconhece que existe o problema, mas não é porque esse problema existe que eu vou tirar o serviço do cidadão, para manter o serviço para o cidadão, a estrutura. Nós investimos inicialmente no processo de limpeza dos banheiros. Era uma reclamação recorrente que a gente tinha, contratamos uma empresa e todos os banheiros sobre a responsabilidade da SEMA, eles são limpos 2 vezes ao dia, pela manhã e no final da tarde, para que a gente possa dar um pouco mais de conforto. No entanto, como você mesmo mencionou, o vandalismo é o nosso maior problema. Os banheiros da Praça Wilson Joffre, os banheiros do Ecoparque Oeste, no Santa Cruz, estão fora de condição de uso. No Ecoparque do Morumbi, temos uma estrutura que foi entregue no final do ano passado e, infelizmente, também já depredada. Nós estamos alinhando, junto à Secretaria Municipal de Segurança Pública, ao Coronel Lee, que está lá agora e que já iniciamos as conversas para que a gente tenha condição de melhorar o processo de vigilância dentro dos nossos parques e praças. Para isso, é claro, a gente continua contando sempre com o apoio da população. A gente pede que, em caso de flagrante, caso você visualize alguém fazendo mau uso da estrutura, não precisa se identificar, mas denuncie. Ligue no 153, na nossa Guarda Municipal, que a Patrulha Ambiental, em pouquíssimos minutos, estará no local para fazer o atendimento necessário. Perfeito. Acho que tem uma mensagem que fala justamente sobre essa estrutura aí nos nossos parques. A Alice, olá, parabéns pelo programa. Eu moro próximo ao Parque Oeste. Lugar maravilhoso para atividade física e lazer. Mas o que entristece é o vandalismo e a falta de manutenção. Até as cercas de arame já estão danificadas. Muito mato. Perigoso, pois bandidos podem se esconder ali. O banheiro nem se fala. Novo, mas não tem condições de uso. Acabaram com tudo. Muito triste essa situação. Ela fala aqui uma situação que nós vamos entrar daqui a pouco, que é sobre a manutenção dos nossos parques. Mas eu insisto aqui nessa questão de segurança, secretário, porque semana passada o secretário de Segurança, o Coronel Lee, esteve aqui comigo, falando sobre a situação de Cascavel atual e tudo mais, falando dessa preocupação. Mas eu fico pensando na própria estrutura, na logística e até numa questão assim que a mim me parece muito óbvia. Se nós temos hoje o recurso da fiscalização via câmeras de segurança, monitoramento e tal, por que já esses parques já não se pensam na instalação de um superposte com uma câmera? O que tem sido pensado? Porque a impressão que se tem é que a gente está enxugando gelo, né? Porque você vai, resolve o problema, conserta o banheiro, daqui a pouco vem um espírito de porco, quebra, detona tudo e aí ele fica sem uso. O que tem sido pensado efetivamente para resolver esse problema? Nós pretendemos fazer, junto com a Secretaria Municipal de Segurança, esse processo de muralha digital. Nós vamos investir parte dos nossos recursos. Porque já é promessa antiga essa, né? E vamos investir parte dos nossos recursos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente justamente para poder fazer o monitoramento desses espaços. Mas a presença física nas praças e parques é importante. Claro. E a gente tem essa noção por conta do nosso próprio zoológico municipal, onde a presença do nosso guarda patrimonial é que faz a diferença no comportamento das pessoas, que às vezes até buscam nesse profissional informações sobre o espaço. Então a gente quer conciliar essa questão da tecnologia
para que a gente tenha a condição de poder observar, vigiar, monitorar um espaço maior em um curto espaço de tempo, porém, ao mesmo tempo, ter esses agentes próximos a esses locais para, em caso de necessidade, se deslocar de maneira um pouco mais rápida e poder dar o atendimento necessário. Perfeito. Mas são estudos que já estão em fase avançada, já tinham sido iniciados junto com o prefeito Paranhos e junto com o nosso vice, na época, Renato Silva, e agora a gente vai dar sequência para poder melhorar a segurança dos nossos parques e praças e, ao mesmo tempo, utilizar esses espaços para fomentar o nosso turismo ecológico, que é uma das questões que nós vamos trabalhar de maneira muito consistente nesse ano, a pedido do prefeito Renato, para que estes nossos espaços possam se tornar uma espécie de roteiro turístico. Nós temos já 10 parques ambientais em pleno funcionamento, 2 deles, a Ponte Molhada e o Salto Portão, com necessidades pontuais de manutenção, até pela distância, até pela dificuldade de encaminhamento de equipes para lá, mas já com projetos encaminhados para atendimento, e os do perímetro urbano, que a gente entende a possibilidade de criar um roteiro para que as pessoas possam fazer a visitação de maneira adequada. O senhor falou sobre turismo. A gente precisa, reforçar que estamos com shopping a todo vapor, que esse shopping foi responsável, está sendo responsável pela visitação de muita gente aqui de cidades próximas. E isso inclui nisso que o senhor está dizendo, sobre esse turismo. Percebeu algum movimento a mais, no lago, no zoológico, em outros pontos aqui de Cascavel por conta disso? Aumentou e aumentou muito com a vinda do Shopping Catuaí. Isso acabou reverberando não só nos nossos pontos turísticos, mas no fato de que as pessoas que antes vinham para Cascavel para trabalhar durante a semana, porque nós somos um polo de serviços, eles acabavam ficando nos hotéis aqui durante a semana e no final de semana voltavam para o seu destino de origem. E com base no próprio Shopping Catuaí, estas pessoas têm permanecido na cidade. E com essa permanência acabam buscando espaços para visitação. E é nesse sentido que a gente pretende fomentar, melhorar ainda mais esses espaços para que possa atender de maneira adequada este visitante que vem de fora e que deixa aqui o seu recurso no nosso município, mas também que a gente tenha estruturas adequadas para a nossa população de lazer, de entretenimento, de maneira adequada. Perfeito. Secretário, peço um minuto para o senhor, daqui a pouco a gente vai falar sobre manutenção, vai falar sobre outros investimentos, os parques. O pessoal continua mandando mensagem também pelo nosso WhatsApp. Tem mais mensagem aqui, secretário Ailton Lima, secretário de Meio Ambiente de Cascavel, vem para o Balanço Geral para falar com a comunidade. E a Sandra falou o seguinte: pergunta para o secretário por que não é feita uma manutenção nas academias que o município instalou. Em todos os lugares que foram instalados estão todos abandonados. Vale a pena fazer isso? Por que o município investe, mas não cuida, hein? Como pode isso? Não tem pessoal, cronograma. Aqui na Avenida Piquiri já estão com defeitos e não faz um ano. Isso aqui a gente já mostrou em outros momentos, em outros pontos também, secretário, das academias ao ar livre. Não é mais a terceira idade, Academia ao ar livre. De que ela é instalada, mas ela acaba dando problema já na sequência, ou é um erro de instalação. O que acontece? E, principalmente, como que está a manutenção desses espaços, secretário? O mau uso é o principal problema que a gente tem em relação a esses espaços, E, em caso de má instalação, em caso de mau funcionamento, o telefone 156, que é a nossa ouvidoria municipal, é o canal para que a gente possa deslocar as equipes de manutenção. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ela é responsável pela parte ambiental, das praças, dos parques, das avenidas. As ATIs, os playgrounds, eles são de responsabilidades da Secretaria de Esporte e Lazer. A equipe de manutenção fica alocada naquela secretaria. Até porque, mesmo nós sendo, é claro, uma única prefeitura, um único município... Mas cada um tem a sua gerência ali, Cada orçamento está alocado em uma determinada secretaria. Então, nós, enquanto Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conseguimos ir até o local, fazer o corte da grama, fazer o processo de cabe capina, ao ambiente, ao meio ambiente é com vocês. E a parte de lazer, a parte de diversão em relação, ou até mesmo de saúde, bem-estar, aí cabe à Secretaria Municipal de Esporte e que tem equipes de manutenção para fazer esse trabalho. Importante sempre registrar via ouvidoria municipal. 156. Não é a alçada, então, da Secretaria de Meio Ambiente, mas fica o canal para
o questionamento e principalmente cobrar, né, que a manutenção seja oferecida. Mas voltando a falar sobre manutenção, veio uma mensagem agora há pouco. Aliás, tem alguma outra sobre manutenção aí? Porque agora há pouco alguém questionou sobre manutenção do Ecoparque Oeste. Isso. Ecoparque também sofreu lá com o vandalismo, inclusive animais foram levados e os cisnes, né? O cisne, nosso cisne negro. E já era. Já era. Não foi localizado, não conseguimos identificar qual foi o processo que acabou levando esse animal. E até no último final de semana a gente teve problema lá. A RIC noticiou aqui, a gente passou informação de pessoas utilizando a água daquele lago para banho, o que não é adequado, não é indicado e não é permitido. Então a gente pede aos pais, aos responsáveis, que não permitam que seus filhos entrem na água, tanto no Ecoparque Oeste quanto lá no Lago Municipal. Aquele lago ali do Ecoparque Oeste, ele é cercado, né? Mas a moradora reclama da falta de manutenção da própria cerca, inclusive, ali. E nesse caso, e aí vou pegar o Ecoparque Oeste, que assim foi o primeiro Ecoparque, e é motivo de reclamação, vez ou outra, principalmente por conta das estruturas, dos animais que foram depredados e que não foram consertadas, a questão do lago, a questão do mato. Não faz muito tempo que nós mostramos aqui o mato alto, bem num momento com preocupação com dengue e tudo mais. Como é o cronograma da Secretaria de Meio Ambiente? Como é o investimento na estruturação e na manutenção, principalmente, desses parques? Porque só pegar o gancho que a moradora falou ali mais cedo, não adianta instalar e não cuidar depois, não manter ele, né, em condições de uso. Fala para a gente sobre esse processo. Nós temos duas equipes que fazem esse trabalho de manutenção, de roçada, de limpeza, junto aos nossos parques, praças e avenidas. Essa equipe, quantas pessoas participam? São, no total, 65 pessoas nestas duas equipes. Aí tem lá o cara que vai roçar, tem o cara que vai limpar, que vai pintar. Que vai varrer, a pessoa que vai... Não, o que vai pintar não está nessa equipe. Essa é para a equipe de manutenção do ponto de vista da vegetação. Ah, tá. Né? O corte, então, corte de grama, de mato alto. A equipe de manutenção de cercas, de estruturas, é uma outra equipe na qual a gente utiliza, inclusive, mão de obra de pessoas privadas de liberdade. Nós temos um canteiro de apenados que nos contribuem nesse processo e fazem esse serviço de manutenção. Esse canteiro, nesse momento, ele não está ativo, volta no próximo dia 20 de janeiro e para fazer esses reparos. Parte dos outros reparos a gente faz aí com base em empresas terceirizadas, mas de equipe própria é a equipe de roçada, de limpeza, de manutenção que faz esse trabalho. O cronograma de atendimento, ele segue os territórios que a gente tem no município. Nós geralmente iniciamos com uma equipe na região do Território 1, no bairro Cascavel Velho, e vem seguindo em direção ao Cataratas, Periolo, Morumbi, Interlagos, Brasmadeira, Canadá, Cancele, até chegar na região ali do Ecoparque Oeste. Enquanto a outra equipe inicia geralmente na região aqui do Universitário, Parque Tarquínio, Parque Vitória, e segue no sentido contrário e depois vem para a região central. A nossa equipe ela ainda é pequena para o tamanho da nossa demanda, porque apenas o Ecoparque Oeste, a nível de exemplo, com a nossa equipe grande, porque uma é maior e a outra é menor, nós levamos aproximadamente 5 dias para fazer a limpeza de todo o parque. É uma semana. É uma só semana, ali. Só ali. No Ecoparque do Morumbi... Mas é sazonal. Quanto tempo? A limpeza era feita a cada 45 a 60 dias. Tá. No entanto, agora, nesse período que a gente está, a cada 20, 25 dias o mato já voltou de novo e tem que retornar. E a gente conseguiu diminuir essa rotina, principalmente para os parques maiores, para um período de 28 a 35 dias. Então, a cada 28, 35 dias, a equipe volta nesses locais para fazer esse trabalho. E aí tem os trabalhos pontuais que a gente faz. Essa semana, o Estádio Olímpico Municipal, a Rua Universitária, a Avenida Barão do Rio Branco, o Autódromo Municipal de Cascavel. São espaços grandes que precisam de limpeza, que precisam de manutenção, e é uma única equipe que faz esse trabalho. Então, o trabalho da imprensa nos ajuda muito, o trabalho do cidadão que liga no 156 para informar alguma necessidade talvez mais pontual, para que a gente saia desse cronograma e às vezes atenda um ponto específico onde está causando um pouco mais de problema. Mas aí tem uma outra situação, que nós estamos com duas equipes, o senhor está dizendo, né? E nós temos aberturas de avenidas, nós temos a promessa de novos parques, nós temos as promessas de ampliações e da própria conservação e a consciência ambiental.
Não é incoerente quando a gente fala, olha, a gente tem essa estrutura aqui para lidar com isso aqui que a gente está tentando crescer. Não precisa contratar mais gente? Precisa. Alô, prefeito Renato Silva. Precisa, já está autorizado pelo prefeito Renato Silva. E um modelo que a gente pode usar aqui, inclusive como exemplo, é o processo que a gente ajustou junto à Avenida Brasil e a Tancredo Neves. Certo. Convido a todo cidadão Que de é o Cascavel da hoje, arborização ali, né? Isso. Paisagismo, arborização, limpeza, corte de grama, poda de árvores, toda ela num contrato só para a Avenida Brasil e a Tancredo Neves. É um processo que deu certo, que funcionou e que tem demonstrado eficiência. E é algo que a gente pretende ampliar para outros locais da cidade, em especial as nossas avenidas, com base nesse modelo já testado e já aprovado, para que a gente consiga utilizar essa equipe que ainda é pequena em outros espaços, mas que a gente também pretende ampliar e que a gente tenha a condição de ter em todas as nossas avenidas, seja ela do bairro ou do centro, adequada e com um ambiente agradável para a população. Perfeito. Aliás, a equipe que foi contratada terceirizada, ela fornece o serviço para Tancredo e para Brasil. São duas empresas diferentes. Ah, são duas empresas. Uma empresa atende a Avenida Brasil Sim. e uma empresa atende a Avenida Tancredo. Mas só com paisagismo. Corte de grama, poda de árvore e o paisagismo. E plantar as flores ali. Inclusive, o pessoal fez o corte recente lá da Avenida Tancredo Neves, né? Da grama. Ele é contínuo, né? Eles terminam a própria Avenida Brasil, nós temos aí quase 9 quilômetros de extensão. Eles terminam a Avenida Brasil e já reiniciam ela novamente. E eles têm 3 ou 4 frentes de trabalho. Enquanto uma frente de trabalho faz processo de catação de galho, de limpeza, outra faz o corte de grama, outra faz a poda de árvores e a outra trabalha com as flores. Perfeito. Só uma dúvida aqui, os pontos de ônibus, quem é que lava? É a Secretaria de Meio Ambiente ou Obras? A Transitar. A Transitar mesmo. Ô, dona Transitar, tá na hora de lavar aqueles pontos lá da Tancredo Neves, hein? Tá feio, secretário. Tá feio pra caramba. Vamos trazer o pessoal da Transitar aí também, exemplo que nós estamos fazendo com o secretário aqui, para responder, né, os questionamentos da população, falar sobre essas demandas, as dificuldades que enfrentam aí na autarquia, para dar essa resposta para o povo, né? Porque às vezes o camarada passa, olha, poxa vida, mas quem é a responsabilidade? Ou por que não fizeram? Como que é o cronograma? Deixa eu voltar para a mensagem, participação de telespectador aqui, eu acho que é sobre o Leandro. Boa tarde, Valdinei. Pede para o secretário, por favor, fazer uma visita no bairro Florais do Paraná, mais precisamente na rua Apolânia, Vedana. Tem uns terrenos aqui com mato muito alto, lixo e entulhos. O povo compra terrenos e esquecem aí da limpeza. Então vamos falar sobre duas situações. Tem vídeo? Mostra lá o vídeo, vamos ver. Ele fala no vídeo ou não? Ah, tá. É o vídeo ali, ó, de câmera de segurança da casa dele mesmo, ó, ao lado ali, realmente, matagal, lá na frente também. É particular, o terreno particular. Mas nesse caso, a gente sabe que nos espaços públicos, nos terrenos públicos, a responsabilidade é da Secretaria de Meio Ambiente de fazer a limpeza. Mas a Secretaria também é responsável pela fiscalização. Nesse caso, como que está a fiscalização de terrenos com mato alto, multa, notificações? Ela é permanente. Nós temos uma equipe de fiscalização exclusiva para mato alto ou terreno que esteja ali em mau uso ou com descarte irregular. E o terreno é multado, o proprietário ele tem um prazo de até 15 dias para realizar a limpeza. Caso ele não realize a limpeza em até 15 dias, ele é novamente notificado. Com essa nova notificação, a multa dele vai dobrar. E aí, a partir da segunda notificação, o município consegue fazer, onde há necessidade, é claro, o processo de limpeza e cobra isso através de dívida ativa daquele proprietário. Se a gente usar aqui como exemplo um terreno de 400 metros quadrados, a gente pode ter uma multa no final de todo esse processo chegando perto de R$8.000. É muito mais barato para o cidadão manter o seu terreno limpo. Mas o povo efetivamente paga isso? Paga. Tem sido multado? Tem sido multado. O proprietário de terreno que não está aí com a responsabilidade? A multa, ela é a nossa última alternativa, claro, né? Porque ela faz parte desse processo de educação ambiental também, de educação em relação à manutenção dos espaços, e ela é sempre a nossa última alternativa. Porém, quando há a necessidade, quando é feito o processo de notificação, a grande maioria dos proprietários acabam fazendo o pagamento. Com exceção, é claro, de terrenos, que pode ser o caso desse do Florais, onde há a especulação imobiliária. Um terreno
com um proprietário que muitas vezes sequer mora em Cascavel e acaba recebendo a notificação na sua residência em outro município e acaba deixando o terreno sujo por um período um pouco maior. Mas a gente pede que a população continue denunciando. Todas as denúncias que chegam até a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, através do 156, da ouvidoria, ou até mesmo através da imprensa, todas são checadas. E, com a presença do fiscal, ele toma as medidas necessárias para que possa ser feito o processo. Então, nós temos 2 leis municipais que tratam dessa questão do lote sujo. A primeira é especificamente do terreno mal cuidado, mal zelado, do mato alto, né? Então, mato com mais de 40 centímetros de altura, passível já de notificação e multa, e a multa já inicia aí em R$ 6,00 o metro quadrado. Então, é algo para se pensar. E a multa por descarte irregular em local não autorizado, que também inicia em R$ 6,00 o metro quadrado o descarte. Vamos entrar nisso agora, porque tem mensagem de telespectador falando sobre os recicláveis. A Margarete, para o secretário do Meio Ambiente, falta conscientização dos moradores de Cascavel para reciclar o lixo, mas faltam campanhas, esclarecimentos das autoridades e entidades. Que tal este 2025 ser o ano do reciclável? E aí está fazendo uma provocação para o senhor e para a sua secretaria. O que vocês têm feito justamente para trazer essa consciência, através de campanhas mesmo, sobre a importância do lixo no lixo, reciclável, né, no seu devido lugar? Como que vocês têm planejado isso tudo, secretário? A gente agradece a Margarete pela mensagem e pela consciência. E esse é o nosso próximo passo. O município de Cascavel, ele vem estruturando o processo de reciclagem. Em 2017, nós reciclávamos 3% de todo o material que poderia ser reciclado no município. Hoje, nós já estamos aí na faixa de 11% a 12%, considerando números que talvez estejam fora do reciclômetro, chegamos a 16%, 17%. Nós temos hoje uma estrutura de 6 ecopontos distribuídos na cidade, com cooperativas trabalhando em cada um deles, e a coleta seletiva que alcança toda a cidade. Essa estrutura já pronta, agora precisa desse processo de educação ambiental para que a gente possa aumentar a outra ponta, que é a conscientização das pessoas, que é conscientizar as pessoas da necessidade de separar o seu resíduo em casa e dar a destinação adequada. E em relação à destinação adequada, não há necessidade apenas de aguardar o caminhão passar na frente da sua casa. Você também pode levar até um dos nossos ecopontos, um desses espaços que estão aptos a receber esse material. Mas nós vamos fortalecer o processo de coleta seletiva, fortalecer a educação ambiental. Hoje, agora, nesse momento, nós estamos com 42 pessoas da cidade de Cafelândia, que vieram a Cascavel para conhecer o nosso sistema, tentar replicar ele lá, e isso acontece diariamente no nosso Centro Municipal de Educação Ambiental, com pessoas aqui de Cascavel também. Vamos fomentar ainda mais isso, criar campanhas já junto com a secretária Beth, que já nos deu esse espaço, para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas, assim como a Margarete pediu. Vamos acompanhar e somos parceiros, porque a gente bate muito nessa tecla de consciência, de responsabilidade, de fazer tudo certo, porque sabemos que quando você toma uma decisão aqui de jogar um papel de bala na rua, sabemos que esse papel, junto com outros tantos, vai acabar entupindo bueiros, alagamentos, enfim, uma série de situações aí. E isso traz algo que eu vi aqui dentro da RIC. Nós, enquanto ambientalistas, a gente diz que nós precisamos pensar de maneira global e agir de maneira local. Enquanto aguardava ali no camarim, até coloquei no meu stories lá, os adesivos que a RIC espalhou para economizar energia, para desligar o ar-condicionado, para desligar a TV, são ações pequenas que contribuem no global. Então, acho que é importante a participação da Margarete e esse nosso processo individual. Outra mensagem aqui para fechar, ainda falando sobre a questão de reciclável, a Leia. Boa tarde, Vanderlei. Por favor, perguntar ao secretário do Meio Ambiente. Nas escolas públicas agora recebemos os bags, porém não tem suporte com rodinhas. Esse produto fica em um local dentro da escola. Esses bags, eles deveriam ser levados até a calçada nos dias programados pelo Ecolixo Santa Cruz, porém as zeladoras terceirizadas têm um contrato que não pode carregar e empurrar peso. Qual seria a solução então? O descarte está sendo feito de forma incorreta. Obrigado, Leia. Precisamos de uma equipe que faça educação ambiental nas escolas em colaboração com os professores das escolas. Primeiro que ela reclama ainda da falta dessa campanha de conscientização e depois da própria estrutura para a retirada desses materiais de dentro da escola.
Esse processo que a Leia nos trouxe, ele está dentro do programa Sustentar, que é uma lei municipal que a gente aprovou e que ela traz para o município a responsabilidade primária de fazer o correto. Então, dar a destinação correta dos seus resíduos tem que começar pelo institucional. Então, esse programa é o programa de coleta institucional, que começou nas escolas municipais e CMEs de Cascavel, no qual o estabelecimento de ensino tem a responsabilidade de separar o seu material e entregar ele para a cooperativa ou para a coleta seletiva. Para isso, nós, enquanto SEMA, disponibilizamos os bags, os carrinhos. Alguns desses carrinhos realmente não têm as rodinhas, onde nos foi solicitado, a gente providenciou. Vamos pedir para a nossa equipe de educação ambiental entrar em contato com a Leia para fazer a substituição deste equipamento, para que a gente possa continuar fomentando a coleta seletiva, primeiro fazendo o dever de casa, que é dentro dos nossos espaços, que é dentro da nossa instituição, que é dentro da nossa casa, que é dentro da nossa escola, do nosso CMEI, e aí, a partir daí, poder cobrar a população no geral para que faça a mesma coisa. E a equipe de educação ambiental, para este ano, também está programando uma série de formações, não só aos professores, mas também aos alunos, para que eles possam continuar reciclando e separando. E para isso, nós aprovamos a lei municipal que cria o Sistema Municipal de Educação Ambiental e cria também o nosso FEA Municipal, que é o Programa de Formação de Educadores Ambientais, que será destinado especialmente para os professores, para os educadores, para que possam ir reproduzindo essa questão de educação ambiental tão importante. Aos poucos a gente vai chegar num momento bem melhor. Secretário, saúde para o senhor. Para todos nós, agradeço a oportunidade, agradeço aqui o espaço e a gente está sempre à disposição. Obrigado, valeu. Secretário Ailton Lima, do Meio Ambiente aqui em Cascavel, falando com a gente sobre o que pretende fazer e o que está sendo feito, principalmente respondendo ao questionamento dos nossos telespectadores aí que estão preocupados na questão ambiental e com muita razão, né? Nós vivemos nesse ambiente e a gente precisa zelar demais dele.